interessante. Só que eu vou ter que dividir em duas partes esse assunto, porque eu tentei gravar aqui. E aí, rapaz, acabou dando mais de uma hora. Você imagina? Mais de uma hora falando sobre esse assunto, que hoje é um assunto extremamente filosófico. Peço a vocês aí um pouco mais de paciência. Eu vou ter que dividir em duas partes e refazer até para eu tentar reduzir, tá? Por isso que eu estou aqui. A gravação deu mais de uma hora, deu 1 hora e 14 minutos, pensa bem. E eu ainda não tinha terminado para falar sobre isso. E como eu não venho aqui com roteiro, eu só penso, vou falar sobre isso, idealizo mais ou menos, faço uma associação de ideias e venho, tá? Eu não faço roteiro, então acho melhor não fazer em duas partes mesmo. É o seguinte, hoje eu vou falar sobre a fenomenologia, que é uma área que eu estou estudando, que eu voltei a estudar depois de algum tempo. É uma área muito legal, muito interessante, que trata especificamente, eu estou lendo esse livro aqui, ó. Olha, até de ser tempo eu falei hoje, gente. Por isso que eu estou refazendo aqui, porque é muita coisa. E aí não dá. Ó, esse livro aqui. A Crise das Ciências Europeias e a Fenomenologia Transcendental. Então, se você gosta desse tema, por favor, já vá aí, se inscreva no nosso canal, né? Dá um like também pra gente, ativa o sininho. É muito importante para nós a gente ter aí esse feedback de vocês. Ó, gostou? Compartilha com seus amigos, né? Eu não gosto dessa área, mas acho que tem vídeo legal. Compartilha, sabe? A gente está precisando disso, de pessoas aí compartilhando, né? Colocando aí nas suas redes sociais. Acho que isso que é a forma de vocês contribuírem com a gente aí, tá bom? Dando um like também é bem interessante pra gente nesse sentido, tá? O canal tá começando ainda, mas acho que é legal, né? Se você é meu amigo, se você gosta do que é falado aqui, nos ajude nesse sentido, que eu acho que é muito importante. Eu vou falar hoje sobre Covid-19 e a crise das ciências europeias dentro da fenomenologia, beleza? Assuntão, hein? É o seguinte, para eu reduzir aqui, para eu resumir, porque eu falei demais e não dá certo. Nós temos hoje, né, com o que nós vivemos com a pandemia, uma ascensão, que não é de hoje, né, a ascensão das ciências, né, do conhecimento científico, já vem desde o século XIX, né, principalmente com o positivismo. E aí há uma preocupação minha, quando a gente coloca assim, olha, a ciência foi responsável, né, por acabar com a pandemia, certo? Se é que a pandemia acabou mesmo, né? Do fato de colocar a ciência como um conhecimento único e verdadeiro, tá? Não estou aqui criticando a ciência. Eu tomei vacina, né? E acho que todo mundo, a maioria das pessoas que assistem aqui aos vídeos também tomaram as vacinas, beleza? Ótimo, isso é muito bom. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, o que o Russell fala, né, que eu acho que está cada vez mais difícil a gente entender isso, a não ser negacionista, mas negacionista, uma coisa, o que o Russell faz a ciência é importante, mas a ciência não é tudo. Diferente do negacionista de hoje, o bolsonarista, que vai discutir a eficácia da vacina perante a cloroquina. Não. Né? Ou dizer que a Terra é plana, ou várias outras coisas que eles tentam colocar aí para desprestigiar a própria ciência. Não. Russell não vai fazer isso. Russell faz o quê? Russell vai dizer, olha, o conhecimento científico não é o único verdadeiro. Ou o conhecimento científico não pode ser tomado como uma verdade absoluta. Certo? É isso que ele faz. Por que eu estou tratando esse assunto? E é delicado esse assunto, né? Porque quando eu estou questionando aqui, dizendo crise de ciência, parece que eu estou sendo um negacionista, parece que eu estou sendo um bolsonarista, né? Não, é apenas uma preocupação, entende? Porque o
que eu estou vendo aí entre intelectuais, né, ciência, a briga pelo SUS, ok, o SUS também é importantíssimo e acho que o SUS ainda faz um trabalho muito aquém do que deveria fazer, né, pelo tanto que o governo federal recebe para poder distribuir isso para a sociedade. Então, assim, o SUS é o melhor que nós temos, mas poderia ser bem melhor, né, bem melhor, se não houvesse aí corrupção, né, e se o dinheiro fosse realmente aplicado dentro do poder público, né, voltado para o cidadão, o que não é. O que não é. Então, assim, não vou ficar vangloriando o SUS, porque, na verdade, os repasses são ruins, né? Assim, o dinheiro na saúde não é investido da forma que deveria, né? E tantas outras coisas que a gente vê por aí. Então, assim, dentro do que nós temos, o SUS é bom, mas, né, eu não posso me contentar com isso e dizer o seguinte: o SUS poderia ser muito melhor se realmente tivéssemos políticos sérios, tanto a nível de município, de governo estadual e governo federal. Mas isso, infelizmente, não acontece. As pesquisas, os pesquisadores são excelentes, né, mas o investimento não é adequado. Aliás, o investimento é irrisório dentro da ciência e tecnologia e o próprio retorno disso na saúde, né, realmente é irrisório e forçado, ou seja, só é feito mesmo como precisa, né? Não há um planejamento, né, a médio e longo prazo como em outros países. Então, defender SUS como muitos fazem aí, para mim é bobagem, porque você está defendendo algo que é muito decadente no Brasil, tá? Mas aí parece que eu sou, entendeu? Eu estou indo contra isso, não. Como eu estou vendo muito isso, uma tendência muito grande da ciência, de defender ciência, né? Isso é bacana, isso tem que ter mesmo, mas há uma preocupação desse outro lado que o Russell trouxe em 1985-36, em conferência que ele fez, e que isso continua até hoje. Entendeu? Assim, ó, o que o Russell viu lá, o que estava acontecendo no século XIX, não caiu no século XX devido ao que ele viu e está voltando. Não. Nós temos uma ascensão, né, desde o século XIX, né, das ciências positivas, de uma ascensão desse conhecimento científico como ser único e verdadeiro, e o outro conhecimento tido como filosófico, a gente lembra de Deleuze, né, que separa o conhecimento científico, o conhecimento filosófico, o conhecimento artístico, né, cada um com a sua funcionalidade dentro do ser, dentro do indivíduo, né, o conhecimento filosófico está em decadência, vamos dizer assim. Olha, aliás, né, desde quando a filosofia começou a ser cada vez mais ampla, né, não sei se houve período diferente desse, mas a própria filosofia ela caiu nesse sentido, né? E se não fosse filósofos aí como Husserl, Heidegger, Sartre, Hannah Arendt, Deleuze, Paul Ricoeur, Michel Foucault, Levinas, né, e tantos outros nós tivemos aí, século XX afora, né, Adorno, Horkheimer, Marcuse, né, e tantos outros que nós tivemos aí no século XX, poderia se pensar nisso mesmo, né, numa decadência da filosofia no sentido dos estudos, mas felizmente isso não aconteceu. Então, assim, o que foi importante de Russell é entender dessa ascensão científica que nunca parou, mas entender o seguinte: olha, a filosofia tem que ser a filosofia diferente. A filosofia não é a mesma coisa. Embora esteja contaminada pela ciência positivista, ela não é uma ciência positivista, né? Ela não deve seguir esse caminho. Então, por isso que é legal, e aí o que eu vejo muito hoje é o seguinte: você fala de filosofia, mas você é formado aonde? Né? Você fez graduação aonde? Você fez mestrado onde? Né? Parece também hoje, e essa é o veneno do positivismo que acabou chegando na filosofia,
de que não se pode falar de filosofia, a não ser na academia. Ou que para você falar de filosofia, você tem que ter 3 pós-doutorados, né? Você tem que ter teu Lattes ali. Né? Assim, a tua competência pelo teu Lattes. O meu está desatualizado, então ferrou. Então não posso falar nada. Entende? Então assim, e aí, gente, nós temos uma limitação muito grande. Não estou falando que qualquer um pode falar de filosofia. Na verdade pode, até o próprio Heidegger fala isso. Eu tenho um livro dele aqui, não sei se está na minha outra estante, chama Introdução à Filosofia. Ele fala que qualquer um pode filosofar. Né? É lógico que existem níveis diferentes. Né? Na academia há um rigor por ser academia. Então, assim, o modo que você vai filosofar na academia é bem diferente do que você vai filosofar num canal como esse, por exemplo. Né? Lá você tem que o tempo todo estar referenciando, né? Então, assim, eu fundamento alguma coisa e vou lá mostrar que o Russell também falou isso, né? Assim como o Russell falou, blá, 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 entendeu? Porque, assim, ó, a gente entende que nada sai do nada, né? O meu pensamento de hoje está muito ligado às coisas que eu li e leio. Né? Então, assim, eu não posso ter aquilo como se fosse algo meu, inventado por mim. Né? Então, esse é o rigor da academia que é importante ter. Mas, por outro lado, isso não quer dizer que eu possa chegar num canal como esse e falar sobre filosofia. Por quê? Né? Qual que é o problema? A não ser que os meus conceitos estejam errados. E mesmo se eu tiver conceitos errados, o importante não é acertar na filosofia. O importante é a gente discutir a filosofia. A minha preocupação durante muito tempo dentro da academia continua sendo essa. A gente fala de Russell, por exemplo, meu trabalho, minha dissertação vai ser sobre Russell, né? A crise das ciências em Russell. Então, assim, como Russell coloca a crise das ciências, como ele coloca a crise da filosofia, que foi contaminada, né, como se fosse, levou uma ferroada do positivismo e foi contaminada, e a solução de Russell para isso tudo, para essa crise de conhecimento que nós vivemos no século XX e estamos com isso até hoje. Tá? Então, a minha dissertação é isso, a crise das ciências em Russell. Que vai estudar especificamente e exclusivamente esse livro, nada mais. Então, é o seguinte, o que a gente vê dentro da academia é muito isso, né? A pessoa que vai chegar a estudar Spinoza, a pessoa que vai chegar a estudar Montaigne, fazer um TCC, olha que TCC bonito, Lavoisier e Montaigne, um estudo da amizade. Bacana pra caramba. Mas perceba que nós estamos sempre falando de pessoas, né, de pensadores que já foram, que não estão mais aqui e que nós temos N entendimentos sobre, N estudos sobre. Né? Agora, quer ver um trabalho que seria legal? A crise das ciências do período russeliano e a crise das ciências atual. Pronto. Entendeu? O que a gente precisa, o que eu estou fazendo aqui, esse paralelo, né? Covid-19, crise das ciências, nós precisamos ter nas universidades, nós precisamos ter nas academias. Mas é claro que é muito difícil fazer isso. Não só pelo entendimento que você tem que ter para você fazer uma relação. Por exemplo, para eu fazer uma relação sobre a crise da ciência de Russell com uma atualidade, eu tenho que realmente entender Russell. E o que a gente vê muita faculdade, né? Eu vou falar sobre Lacan, e aí o que Lacan disse, eu digo o que o Lacan disse de forma diferente do que o Lacan disse. Mas eu não consigo dizer o que o Lacan disse pela realidade que o Lacan viveu. Ou seja, eu não consigo entender o que o Lacan realmente, de fato, diz.
Eu vou reproduzindo conceitos. Agora, quando você tem que fazer uma assimilação, quando você tem que fazer alinhavar, fazer uma relação com uma realidade e acertar essa relação, quer dizer que você tem que realmente ter entendido o que aquele pensador disse. E não é tão fácil assim. Vamos pegar Kant. Para mim tem 3 autores que são muito difíceis de entendimento. Dos que eu li, também não li todos, pelo contrário, né? A gente lê, sei lá, não sei quantos por cento que eu já li, pouca coisa. Né? Uma história da filosofia com os principais. E a gente fica pegando sempre pincelados, né? Porque realmente dar conta é difícil. Mas vamos lá, 3 autores que eu acho difícil. Kant, Russell e Heidegger. Leituras dificílimas. Né? Daí você vai pegar Kant e entender Kant. E entender aquela primeira pergunta do livro A Crítica da Razão Pura. Né? Existem juízos sintéticos a priori? Quando eu me deparei com aquela pergunta, eu realmente soube que eu sou um retardado. Né? Porque eu não entendi bulhufos do que estava ali. Né? Existem juízos sintéticos a priori. Eu falei, que diabo esse cara tá querendo dizer? Que merda é essa, cara? Que merda é essa? E tantas outras que você vai ver aí no decorrer, né? Heidegger também, dificílimo. Os conceitos heideggerianos. Dasein, você entender Dasein é uma coisa, o ser aí ali não é uma coisa tão simples. E aí você tem que entender até mesmo o Russell, o que não deu certo de Russell, para você entender um pouco desse Dasein, ou entender um pouco melhor do Dasein, entendeu? Não é fácil não. O próprio fenomenologia transcendental de Russell, né, são conceitos dificílimos, entendeu? Então assim, para você fazer uma assimilação disso com uma realidade, para você trazer um conceito, olha, a crise de Russell, a crise das ciências de Russell, ainda é a mesma crise, a crise das ciências de hoje, salvo as devidas diferenças, proporcionalidades, né, e mudanças históricas, mas o conceito de crise de ciências em Russell pode ser aplicado aos dias de hoje. Beleza? Posso afirmar isso. Mas para eu fazer isso, eu tenho que ter um entendimento muito bom, no mínimo bom, do que Russell diz sobre a crise das ciências. Aí que tá, por isso que é difícil. Eu posso falar sobre a crise das ciências em Russell, falar o que ele falou de forma diferente, né? Diz, depois desdiz para dizer de novo, e aí eu construo uma dissertação. Você entende? Agora, para eu fazer uma assimilação da crise das ciências no período de Russell com a crise das ciências de hoje e dizer, olha, é a mesma coisa, só que diferente, ou seja, a ideia ainda é a mesma, só que os fatores históricos são diferentes, para eu dizer isso, eu tenho que realmente saber o que é a crise da ciência em Russell. Não dá para eu enganar. Não dá para eu ficar ali dizendo, mastigando, né, ruminando russelianamente o capim. Entendeu? Porque é o que eu vejo muito acontecer. Então, eu vou falar sobre Heidegger, em Ser e Tempo, né, e o esquecimento do ser. Aí eu uso as palavras de Heidegger mais ou menos, eu coloco ali de forma diferente e eu vou comendo ali o Heidegger, o capim de Heidegger, e Heidegger, e aquilo não vira outra coisa a não ser um vômito do Heidegger. Entendeu? É isso. Para fazer isso, gente, é muito difícil. Não estou aqui me gabando não, tá? Porque
eu posso dizer conceitos aqui extremamente errados, errôneos. O que eu estou dizendo é o seguinte: nós precisamos tentar, porque hoje nem o tentar é possível. As pessoas têm medo. As pessoas, não digo assim, nós tem professores, o Elcio, professor lá da Federal da Fronteira do Sul, ele faz assimilações interessantíssimas, e que bom que nós temos professores assim. Mas muitos temem, muitos que estão na academia, têm um temor de fazer isso. Né? E às vezes nem é por não entender. Os caras estudam anos e anos um autor, gente. Né? Além de dar conta das aulas que dá, né? O professor ele tem a linha de pesquisa dele, que ele já pesquisa, né? Que ele inclusive recebe para fazer pesquisa. Né? Então tem horário em sala de aula, horário de pesquisa. Então você vê lá professores que estão ali há 3, 4, 5, 6, 10 anos estudando um autor, cara. Então, se você acha que essa pessoa não tem conhecimento para falar de um autor, tem, mas muitos têm medo de fazer assimilações, de trazer para a nossa realidade. Né? Por medo, por preocupação de ser refutado por fulano, essas coisas, esse rigor de academia. Ok. Agora, nós aqui não temos esse rigor. Então, nós podemos fazer isso. E a minha assimilação aqui hoje é dessa questão, essa preocupação. A minha assimilação hoje é preocupação. Quando eu coloco a ciência como salvando, a ciência traz longevidade para nós. Né? Graças aos avanços científicos e tecnológicos, hoje vivemos mais do que vivíamos há 20 anos. Ok? Ok. Com isso, você acha que a ciência vai ter mais ou menos importância na sociedade? Vai ter mais. Tirando o negacionismo, que é ridículo, o bolsonarismo, que é ridículo, tirando esses ridículos, no senso comum vai ter importância cada vez maior. E o problema disso é o quê? Se a ciência não dá conta de entender o ser, isso é uma visão mais já heideggeriana, porque eu estou voltando a estudar crises, então estou na página 11 de crises. E pra você ter uma noção, quando eu falo que a leitura é devagar, eu falei isso aqui, ó. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, se eu vou conseguir mostrar para vocês, mas é por isso que a leitura é devagar, ó. Tá? A leitura é devagar, porque uma página, tá vendo? Essa aqui é a página 9, eu acho. Não dá nem pra ver a página aqui no meio. É 9. Eu tô na 11. Uma página, ela tem muitos comentários que eu faço sobre o que tá ali. Né? E aí, eu tô relendo pela 5ª vez, e aí sempre tem alguma coisinha mais para comentar, que seja. Então é mais demorado mesmo, beleza? Então assim, a minha preocupação, e aí voltando, né, em Heidegger, se a gente está cada vez mais preocupado com um tipo de conhecimento, que é o científico, e dando cada vez mais importância para esse tipo de conhecimento, que é o científico, e esse conhecimento científico não dá conta e sequer tenta estudar hoje, tá, gente? Hoje assim, hoje período de Heidegger, eu acho que isso mudou um pouco, tá? Pelos autores que nós tivemos depois, graças à grande filosofia universal, né? Que muitos assim, não, vamos voltar à filosofia universal, pelo amor de Deus. Então, isso mudou um pouco, mas no senso comum ainda é assim, e dentro da academia, em alguns lugares pode ou não ser assim, mas no senso comum, que é o que mais importa aqui nesse canal, é assim. Ou seja, se nós estamos cada vez mais preocupados em explicar coisas e as coisas são explicadas,
algo que não é ainda explicado, que ninguém deu conta, pode ficar no esquecimento. E o que é algo que ninguém, nenhuma ciência positivista, né? O positivismo, o que ele faz? Ele vai segmentando a ciência. Ele vai tornando especialistas. E a própria academia faz isso conosco, né? A própria academia, você ser especialista em Jean-Paul Sartre, né? Você ser especialista das coisas, porque você não consegue dar conta de tudo, mostra que a ciência positiva está também na academia e na filosofia ensinada na academia. Não vamos esquecer isso. Então, o que acontece? Eu vou segmentando, eu vou explicando, né? E aí eu deixo de lado algo que eu não consigo explicar, porque aqui está aqui, ó, aqui está o que é legal, aqui está a descoberta, porque eu estudo e descubro, estudo e descubro, estudo e descubro, né? Aqui se explica. Então é ali que me interessa. Só que a pergunta que ninguém nunca deu conta de responder fica de lado. E é uma pergunta importantíssima. O que é o ser, por exemplo? Então, para Heidegger, quando nós vamos por esse caminho de explicar as coisas e não compreender e não entender as coisas, que é importante, não adianta só as coisas serem explicadas. Porque quando uma coisa é explicada, você acata aquela explicação. Quando as coisas são entendidas, você eleva a razão. Você eleva a razão ao outro patamar. Entende? Então, nós temos Covid, ciência ajudando, ciência eliminando o perigo da Covid, a ameaça de ter matado milhões de pessoas, ciência se transforma cada vez mais no tal. Ok, mas muito cuidado, porque, como disse Deleuze no livro O que é Filosofia, que eu falei para vocês aqui no vídeo, tá no vídeo de Jamila Ribeiro, né? Conhecimento científico é uma coisa, conhecimento filosófico, conhecimento artístico, ambos têm de estar em harmonia, porque senão você pode ter o melhor conhecimento científico do mundo, ou achar que tem. Se você não tiver conceito filosófico, né, a filosofia fazendo conceitos e a arte fazendo, percebendo sensações, você nunca vai ter algo que, por todo o conhecimento científico do mundo, importa mais do que ter autonomia, certo? Para eu ter autonomia, eu preciso dos outros saberes. Entende, meu amigo? Eu preciso dos outros saberes. Não adianta o rigor científico na filosofia, não adianta. Eu preciso, né, desses outros setores. Beleza? Então acho que eu já falei demais por hoje. Então perceba o seguinte. É importante, né, termos aí a ciência cada vez mais avançando. Mas é importante a gente não esquecer da filosofia. A gente não esquecer de procurar o entendimento universal das coisas. Não vou chegar lá, né? Kant falou coisa em si, o que é coisa em si? Se a coisa em si é algo em si mesmo, e como o mundo é representação, vamos lembrar também do livro O Mundo como Vontade e Representação, ou seja, o Schopenhauer ele concorda com Kant, mas vai além de Kant, mas concorda com Kant. Kant vai dizer, olha, não entendemos nada que não seja representado. Então, se o mundo é representação, como diz Kant, a coisa em si nunca vai ser compreendida. Mas,
Por isso, vamos abandonar a tentativa de conhecer as coisas mesmas? Essa é a questão. Ou vamos abandonar a importância de conhecer o sujeito através da sua consciência? A coisa em si do sujeito, do ser, é a sua consciência. A consciência está para fora, né? Como diz o Husserl, se você abrir a janela da sua cabeça para olhar dentro, ela vai estar voltada para fora. Então, se é assim, não precisamos entender, né? Se é difícil, não precisamos entender, né? Vamos partir para outro, vamos partir só para o que está fora. Não, gente, entendeu? Então, assim, uma coisa não elimina a outra, né? O avanço do conhecimento científico não pode eliminar essa reflexão filosófica que tem que ser feita, certo? E aí o meu medo hoje é, com esse avanço científico, né, que foi constatado, né, através aí de uma... E outra, constatado não, né? Quantitativamente, né, morreu menos pessoas daquelas que foram vacinadas, então eu entendo que ela consegue inibir mortes, né, das pessoas que são, né, infectadas pelo vírus Covid-19, certo? Beleza, agora o que pode ter de consequência nisso para o corpo, não sabemos. E pode demorar anos para a gente saber. Mas isso não vem ao caso, é o que estava ali na hora, gente. Ah, não dá, a ciência precisa de tempo, porque precisa fazer amostragem, precisa fazer experimentos, né, e não tem tempo. O que se conseguiu foi isso, ok, agradecemos, né, nos ajudou, bola para frente. E os estudos têm que continuar nesse sentido das consequências. Só que o que eu quero dizer é o seguinte, o tanto que ela ajuda, ela não pode tomar o lugar das outras, né? Por exemplo, não pode tomar o lugar da filosofia. A filosofia também tem que continuar sendo importante. E a minha preocupação é justamente essa, né? Com esse boom científico, tecnológico, né? Principalmente agora, né? Depois que a Covid, né? Que a pandemia realmente acabar, né? Como vai ficar a filosofia? Ela vai ter o mesmo peso para você? Ou você vai, né, dar conta mais da ciência? Gente, não precisa uma ser melhor que a outra. Só precisamos também dar importância para a outra. É isso. Só isso. Mas eu vou continuar falando disso no outro vídeo para não estender muito com vocês. Beleza? Forte abraço. Eu vou continuar falando aí. Eu vou falar especificamente da crise aqui de Husserl, da forma como ele trabalha essa crise, da forma como essa crise entra na filosofia, né, meio que envenena a filosofia, né, a ciência positiva, ela envenena a filosofia, e como isso se dá. E o próximo vídeo é esse, né, a crise da ciência para a importância da filosofia. Entender a crise da ciência para entender a importância da filosofia, tá? Vai ser o próximo vídeo. Muito obrigado a vocês. Desculpa dividir em duas partes e desculpa falar muito. Beleza? Forte abraço e até a próxima.